Tranquilo. Gente, me ajudem então. Que parte eu falei com conteúdo com vocês na nossa última aula, lá na quarta-feira? Me deem uma mão aí, galera. Qual foi a última coisa que a gente trabalhou? Deslocamento. Então, aqui. Então, beleza, gente. A gente está vendo o deslocamento, né? Na nossa última aula, nós trabalhamos bastante o que trata de tempo, intervalo de tempo, instante de tempo, posição, espaço, todas aquelas palavras que a gente vai precisar para poder resolver exercícios de física, né? E aí, como nós vimos na nossa última aula, a gente definiu o deslocamento. Então, agora, gente, finalmente nós podemos começar aquele movimento que nós chamamos de movimento retilíneo uniforme. Ou também conhecido como MRU. Ok, gente? Então, começando esse novo assunto, o que é o movimento retilíneo uniforme? A cinemática, nós já conversamos na nossa aula passada, nada mais é do que o estudo dos movimentos, ou melhor dizendo, a arte dos movimentos. Então, esse primeiro movimento que a gente vai estudar é aquele que nós chamamos do movimento mais simples, aquele que possui o menor número de variáveis possíveis dentro do próprio movimento, certo? Então, o que é importante a gente saber do que se trata de movimento retilíneo uniforme? Primeira coisa é a gente saber que é um movimento, ele é retilíneo, isso diz respeito à sua trajetória, então, trajetória retilínea, que significa, né, que ele vai se deslocar ao longo de uma linha reta, e uniforme, que significa, pessoal, que a sua posição, a posição desse objeto se deslocando de acordo com o MRU, a posição dele varia. Ok? Mas não varia de qualquer forma, varia de acordo com a velocidade. E essa velocidade, ela é constante. Essas são as principais características do MRU. Então, essa posição, ela vai variar de acordo com a velocidade, ok? E essa velocidade, gente, eu gosto de dar um nome especial para ela, para aquele pessoal que pretende fazer um curso de exatas, que vai ter essa matéria novamente lá no ensino superior, vocês vão ver que a velocidade, ela também tem um outro nome, que é taxa de variação da posição. Certo? Então, essa minha velocidade, ela vai variar, ela vai ser constante, perdão, e ela vai fazer com que a posição desse meu móvel varie. Então, o que é essa tal velocidade, então? Juntando os conhecimentos que nós vimos na nossa aula passada, a velocidade, a definição dela, ela me fornece a própria fórmula. Então, a velocidade nada mais é do que o deslocamento dado o intervalo de tempo. Tá? Lembrando que deslocamento é a posição inicial, perdão, a posição final menos a posição inicial, e
ΔT, instante de tempo final, menos instante de tempo inicial. Tá? Então, isso aí é a fórmula da velocidade. Vamos dar uma olhadinha como que essa velocidade vai funcionar? Espera só um pouquinho, vou pegar aqui o... Então, vamos dar uma olhada nessa trajetória retilínea. Na nossa aula passada, nós falamos que esse deslocamento ele ia acontecer de acordo com a variação da posição e dentro do plano cartesiano. Esse seria o nosso espaço padrão. Lembram disso lá na quarta-feira? Então, a gente vai utilizar isso, né? E já vamos colocar em prática. Então, vamos tentar visualizar o nosso objeto dentro dessa trajetória. Então, eu vou colocar aqui a nossa origem. Professor, o que é essa tal da origem? É a posição 0 dentro do meu plano cartesiano. Nesse caso, né, apenas mostrando o eixo X. Então, aonde o eixo Y cortaria, eu tenho ali o 0. Por que eu gosto de colocar a origem ali? Porque isso vai aparecer nos enunciados e a gente precisa saber o que isso significa. Então, aqui a gente já tem, né, nosso desenho traçado, e eu vou posicionar o meu objeto aqui em cima do 0. Professor, vai acontecer isso todas as vezes? Não, é só para a gente ver esse primeiro caso, tá bom? Mas esse objeto, ele vai estar posicionado aonde o enunciado me disser. Tá? Então, a gente vai ler o enunciado, pegar essas informações e depois fazer o desenho. E também já vou bater bastante nessa tecla, gente. Perdão. Como nós estamos trabalhando com movimentos, é uma das poucas partes da física que é visível ao nosso olho nu, então eu posso desenhar para conseguir enxergar melhor o que é que está acontecendo. Então, a gente não vai economizar, não vamos ter preguiça, a gente, quando for fazer o estudo do movimento, a gente vai desenhar ele, beleza? Então, eu coloco ele aqui em cima da minha origem, então eu já posso falar que a posição inicial dele é igual a 0. Ok? E aí, sempre quando o meu movimento começar, a menos que o enunciado diga algo diferente, ele inicia como uma contagem no cronômetro, com o cronômetro zerado, certo? Então, no instante inicial, a posição inicial. Então, esse parzinho aqui de informações vai andar lado a lado. E aí, eu tenho que definir a orientação desse meu objeto. Vamos colocar um adendo aqui do lado? Colocar um asterisco aqui e escrever vetor. Pessoal, a velocidade, ela é um vetor. O que é um vetor? Vetor, escreva uma definição aí, gente. É um ente matemático que possui módulo, direção e sentido. O que isso quer dizer? Significa que quando eu passar uma grandeza, tá, a gente vai trabalhar com grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, para começar, o que é um vetor? É um ente matemático. O que isso significa? É uma coisa. Tá? Essa palavra ente, né, a gente não sabe muito bem o que ela significa, mas para simplificar aqui, a gente vai falar que é uma ferramenta matemática que possui módulo, direção e sentido. Anotem aqui comigo. Vamos lá. O que é módulo? Módulo significa intensidade. Ou também posso chamar de valor numérico. Então, o que isso quer dizer? Vamos tentar trazer um exemplo aqui bem simples para a gente poder visualizar. Pessoal, eu quero a participação de vocês aqui no chat. Eu tenho uma posição aqui, à direita do 0, que eu vou colocar como se fosse
5 metros. E aqui na esquerda, a mesma distância do zero, eu tenho o menos 5. Pessoal, perguntinha rápida para vocês. Qual desses dois números é maior? 5 ou menos 5? Respondam para mim aqui. Vamos lá, gente, eu quero ver mais respostas aqui. Então, ó, como que a gente faz isso? Pessoal, 10 a cada 10 matemáticos vão falar que 5 é maior que menos 5. E é óbvio que isso aqui é verdadeiro. Então, quando se trata de números reais, a gente vai falar que, tá, aquele 5, numericamente, ele é maior do que menos 5. Um jeito fácil de mostrar isso é que se eu tiver 5 reais, eu tenho mais dinheiro do que alguém que deve 5 reais. Né? Mas, quando nós estamos tratando de módulo, ou seja, a intensidade, significa que eu vou ignorar esse sinal que está aqui na frente. Já vou elaborar um pouco nisso. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente. Pessoal, qual desses números está mais distante da origem? O 5 ou o menos 5? Perfeito, gente. Vocês pegaram então o espírito. Eu tenho aqui, ó, a mesma distância do 0 até o 5 que o 0 até menos 5. Então, qual que é a diferença deles? A diferença é que foi estabelecido através de convenções lá do nosso plano cartesiano que esses números para a esquerda do zero, para mostrar que eles estão à esquerda, nós colocaríamos esse sinal negativo. Então, gente, o menos não significa menor, abaixo de zero, se a gente for considerar desse jeito. Nós estamos falando de 5 metros de distância, que é o módulo, ou a intensidade, ou o valor numérico, né? Quanto que aquela grandeza me significa. E se for positivo, ele está para a direita, e se for negativo, ele está para a esquerda. Por isso que, se eu perguntar para vocês, em módulo, qual que é maior? O 5 ou o menos 5? Aí a resposta de vocês deve ser a mesma que a Fabiana falou lá antes, né? Eles são o mesmo. Porque o que significa o módulo desses valores? A distância que eles se encontram da origem. Portanto, distância, deslocamento é uma grandeza vetorial. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Me respondam rapidinho aí no chat. Beleza, gente. Então vamos continuar. Isso é um módulo. Portanto, vetor é uma ferramenta matemática, né, grandeza, que possui módulo, então ele tem que ter uma intensidade, e ele possui direção. E o que é essa tal da direção? Pessoal, isso aqui gera bastante confusão em relação ao sentido. Tá? E como que eu gosto de explicar essa direção? Direção é o plano do deslocamento. Por exemplo, né? Exemplo horizontal ou vertical. Então, para poder explicar esse meu
vetor, já que a direção que ele se encontra importa, então a direção, eu vou falar qual que é o plano de deslocamento. Então, em todos os exemplos que a gente começar aqui em aula, a gente vai assumir não, né? Vai demonstrar que a direção desse meu deslocamento é horizontal. E por último, o sentido é para onde que meu objeto está se deslocando dentro desse plano de deslocamento. Então, nesse caso aqui, quando se trata do plano horizontal, a gente vai falar para esquerda ou para a direita. Então, o módulo, né, o vetor, na verdade, é uma junção de todas essas informações ao mesmo tempo. Então, a gente está falando que o vetor ele possui um módulo, uma direção e um sentido. Por exemplo, essa distância aqui de 0 até 5, o módulo é 5 metros, a direção horizontal e o sentido para a direita. Pessoal, isso aqui me dá todas as informações possíveis e imagináveis sobre o meu vetor. Se eu tiver essas três informações, eu posso representar ele em qualquer lugar. Isso aqui é uma coisa bem rápida de vetor, gente. Tem muito mais além disso, mas é isso que a gente precisa saber no momento. Alguma dúvida, pessoal? Posso prosseguir? Então, beleza, gente. Vamos prosseguir aqui, então. A gente sabe agora, né, qual que é a diferença entre esse mais e o menos. Então, a gente sabe que quando se trata de velocidade, também é um vetor. Quando eu tenho a velocidade para a direita, essa velocidade ela vai ser positiva. E se eu tiver uma velocidade, vamos fazer de outra cor aqui, para a esquerda, essa velocidade será negativa. Ok, gente? E aí, antes da gente começar a fazer qualquer continha em relação a isso, a gente precisa saber como que os exercícios vão chamar essa velocidade positiva e velocidade negativa. A velocidade positiva, a gente fala que é o movimento para a direita. Também é falado que esse movimento é um movimento progressivo. E velocidade negativa para a esquerda, movimento retrógrado. Beleza? Então, quando eu estiver lendo um enunciado de um exercício, na hora que eu estou praticando a resolução de MRU, MRUV para qualquer conteúdo, gente, se o enunciado falar, um móvel, né, por exemplo, assim, um objeto está em um movimento retilíneo uniforme com movimento progressivo. Pronto, eu já sei que ele está indo para a direita. Na hora de fazer esse desenho aqui representando, a gente já sabe para que lado apontar essa seta da velocidade, tá? Então, essa informação aqui, ela é bem importante. A gente vai usar isso aí ao longo de todo o curso. Então, beleza, pessoal? Vamos lembrar bem dessa parte aqui da velocidade positiva e velocidade negativa. Lembrando que uma velocidade não é maior que a outra, por ser positiva ou negativa. Elas significam a mesma coisa, mas depende para onde que eu estou apontado. Eu falei o que é um vetor, né? Então, essa explicação que eu dei, essa explicação formal, fica fácil de entender se a gente pensar assim. Imaginem, gente, que eu estou saindo de Ponta Grossa viajar e eu falo que eu vou sair por aí a uma velocidade de 100 km por hora. Pessoal, aonde que eu vou chegar nessa velocidade? Tem como a gente responder isso? Não. Só com a informação da velocidade, não me diz muita coisa. Eu posso estar indo a 100 km por hora para Curitiba, para Castro, para Imbituva, para Ponta Grossa é cheio de rodovia, eu posso ir para qualquer lugar. Então eu preciso de uma informação a mais
para que essa velocidade me signifique alguma coisa. Diferente, por exemplo, de temperatura. Tá? Então, se eu falo assim, agora está 17 graus. Preciso de mais informação além disso? Não. Só o valor já me basta. Então, essas grandezas que apenas com o valor numérico eu já tenho todas as informações que eu preciso, elas são chamadas de escalares. Então, temperatura é um escalar, massa é escalar, né? Quando eu falo assim, eu tenho 100 quilos. Tá, para onde? É 100 quilos, é 100 quilos. Então, não tem como a gente confundir com nada, não precisa de nenhuma informação a mais do que isso. Então, massa também é uma grandeza escalar. Beleza? Então, agora, gente, vamos oficialmente começar a estudar esse movimento. Vamos fazer aquela retinha aqui agora de novo, que a gente vai ver o movimento. Então, aqui de novo aquela nossa reta. Vamos colocar de novo o objeto em cima do zero. Eu sei que a posição inicial é 0. No instante de tempo inicial, 0. E aí, agora nesse momento, eu vou fornecer uma velocidade para a direita igual a 2 metros por segundo. Vamos fazer uma brincadeira agora, gente. Eu quero a participação de vocês aqui no chat. Então, aqui no instante de tempo inicial, igual a 0 segundos, ele está na posição 0. Alguém sabe me informar qual vai ser a posição dele quando o instante de tempo for igual a 1 segundo? Ou seja, na hora que eu disparei o cronômetro, passou 1 segundo, aonde que esse cara vai estar aqui na reta? Alguém sabe me responder? Então aqui, ó, Gabi, vou mostrar para você que não é 1 metro. A resposta da Fabi foi certa, 2. Então, daqui a 1 segundo, a posição dele vai ser igual a 2 metros. Por quê? Por causa da velocidade que está aqui em cima. Então, se eu falo que meu objeto está a 2 metros por segundo para a direita, significa que cada segundo que passar, ele vai andar 2 metros. Então, passou 1 segundo, posição, 2 metros. Mais 1 segundo, mais 2 metros. Agora, 4. Mais 1 segundo, mais 2 metros. E assim por diante. Então, se a gente observar essa velocidade, a gente consegue começar a prever a posição dele de acordo com o tempo. Então, ó, mais uma pergunta então agora. Qual vai ser a posição para um instante de tempo igual a 5 segundos? Quem consegue me responder aí? Perfeito. Conta os 5 segundos. Então, 1 segundo, 2. 2 segundos, 4. 3 segundos, 6. 4 segundos, 8. 5 segundos, 10. Então, certinho. A gente está aqui. Ótimo. E agora, gente, aonde que ele vai estar? No instante de tempo, 112 segundos. Agora vocês podem olhar para minha cara e falar assim, professor, pera lá. Né? Números baixos ali de tempo, eu consigo contar na mão, consigo fazer o desenho. Agora, 112 segundos, você está de sacanagem com a gente. Então, é sacanagem por quê? Eu quero que a gente perceba que, dentre exemplos simples, né, como esse aqui, velocidade é baixa, ele começa do zero. Nesses casos, com valores de tempo simples, eu consigo marcar aqui ao longo do meu desenho aonde que ele vai estar. Mas tem um porém. Quando a gente começa a tratar com posições muito longes e com instantes de tempo muito altos, aí a gente esbarra num problema, que é baita trampo a gente ficar fazendo um por um ali até chegar na resposta. Isso, gente, é o que eu chamo de método do desespero. É quando a gente está fazendo a prova de matemática, de PA e PG, e você esquece a fórmula do termo geral e resolve fazer um negócio no braço, porque eu vou acertar a questão. Eu sei como que chega. Vai demorar, vai dar trabalho, mas eu chego. Aqui é a mesma coisa. A gente pode usar o método do desespero e chegar na resposta correta. Mas se a gente conseguir lembrar a fórmula que utiliza para poder chegar nesses valores, eu não preciso
fazer essa conta braçal, né? Então, que fórmula mágica que é essa, professor? Que eu vou conseguir prever aonde que esse objeto vai estar nesse instante de tempo. Simples, a gente vai pegar aquela fórmula da velocidade, tá? Aqui, abrir ela, então vai ficar assim, velocidade igual a S menos S0 sobre T menos T0. E vou fazer uma suposição. Sempre que o T0 for igual a zero, e a gente já sabe que na maioria dos casos é isso que vai acontecer, então a minha conta vai ficar assim. T menos zero fica T, não muda nada, né? Então, S menos S0 sobre T. Ok? Vou pegar esse T aqui e passar multiplicando para esse lado. S menos S0 igual a V vezes T. Último passo, vou pegar esse S0 que está subtraindo e passar somando ao outro lado da igualdade. Chegando na fórmula, S igual a S0 mais V vezes T. Vocês conhecem essa fórmula como sorvete, eu conheço ela como equação horária da posição para o MRU. Esse é o nome por extenso dela. Então, quando, né, essa fórmula está com os amigos dela, chama ela de sorvete. Quando a mãe chama para ir para casa, é a equação horária da posição para o MRU. Beleza? Então, para que serve essa fórmula? Justamente para isso que eu propus. Agora que nós estamos falando de um movimento muito, né, um instante de tempo muito alto, a gente chega nesse problema. Vamos fazer essa conta. Como que eu faço para descobrir a posição? Uma das grandes dúvidas que os alunos têm nessa fórmula é saber quando é que eu vou usar ela. Não é isso, gente? Então, como que eu vou fazer para aprender a quando é que eu vou usar ela? Quando eu tiver relacionado posição com instante de tempo. Essa aqui é uma equação com 4 termos. Tá? 4 termos. Qual que é os 2 termos que eu preciso ter antes de começar as contas? Eu preciso da posição inicial e da velocidade. É necessário que eu saiba essas informações. E aí, eu vou ter essa fórmula da posição variando em função do tempo. Vamos montar essa equação aqui específica para este movimento. Então, qual que é a posição inicial desse meu móvel? A posição inicial é 0. Qual que é a velocidade? A velocidade é 2 metros por segundo. E o tempo a gente não altera. Ou seja, a equação horária da posição para este movimento é 2 vezes t. E agora, para responder essa pergunta, é só eu pegar esse tempo aqui e substituir lá na fórmula. Desse jeito aqui, ó. Eu vou ter a posição sendo 2 vezes 112. Ao invés de eu ter que fazer uma reta gigantesca, contar 2 metros em 2 metros para chegar na resposta, eu sei que a resposta é 224 metros. E é essa fórmula que a gente vai usar para fazer tanto esse cálculo que eu fiz agora, que é, eu tenho um instante de tempo, preciso da posição, quanto eu tenho uma posição e eu quero saber quando é que meu objeto vai chegar lá. Ele tem essas duas, ela vai e volta, né? Eu posso usar ela tanto para um fim quanto para outro. Então é uma fórmula bem importante da gente saber usar ela na hora certa. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui, gente? Escrevam no chat para mim aí. Tranquilo, pessoal? Mais respostas. Sempre são as mesmas pessoas que estão respondendo aqui. Eu quero ouvir dos outros também. Tudo certo? Vamos lá, pessoal. Sem preguiça aqui, ó. 7 minutinhos, aí a gente está pronto para começar o nosso final de semana. Perfeito, gente. É isso aí.
Então, a última coisa que eu quero passar para vocês na nossa aula de hoje é o seguinte. Vocês viram agora, nesse caso, que eu peguei a equação e montei ela através dos dados que eu tinha do meu exercício. Eu posso fazer o inverso, ter essa equação e chegar naquelas informações? Posso. E é isso que vai acontecer na grande maioria das vezes. Então, olhem aqui comigo. Se meu enunciado falar, meu objeto em movimento retilíneo uniforme segue a equação S igual a menos 10 mais 4t. E ele fala isso como se eu soubesse todas as informações desse movimento. E ele está certo. É só a gente fazer o seguinte. A gente vai escrever a sorvete embaixo, tá? E comparar. Qual que é, na minha fórmula da sorvete, o termo que multiplica o tempo? A velocidade. Então, lá na fórmula, a mesma coisa. O termo que multiplica é a velocidade. Então, a velocidade é 4 metros por segundo. Para a direita. Como que eu sei essa informação? Porque aqui o sinal é positivo. Se a velocidade for negativa, ele está indo para a esquerda. Para vocês aqui, né? Da esquerda para cá. Beleza? E aí, aquele meu termo independente, aquele que está sozinho na equação, é a posição inicial. Então, a posição inicial é 10 metros. Sabendo disso, eu posso pegar aqui a minha régua, desenhar uma reta horizontal e posicionar meu objeto de acordo. Então, vamos colocar o meu zero aqui. Aqui está o meu menos 10. Meu objeto aqui está em cima, indo para a direita com velocidade de 4 metros por segundo. Pronto, consegui posicionar ele, consegui visualizar ele. Agora pode me fazer qualquer pergunta que eu sou capaz de responder tendo a equação dele, que é essa aqui. Qual que é uma outra pergunta bem comum, né, bem frequente, quando se trata dessa equação aqui do MRU? Tem uma pergunta que é bem padrão, que é a seguinte. Eu vou escrever aqui, ó. Quando esse objeto passa pela origem. E aí, gente, como que eu faço para responder essa pergunta? Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Esse quando, essa palavra, ela vai me engatilhar a pergunta de instante de tempo. É isso que ele quer saber. Mas se eu quero descobrir um instante de tempo, eu preciso ter a posição. E ele me fala qual é a posição. Qual é? Se ele fala pela origem, a origem é o zero. Então, quando a posição dele é igual a zero. Uma vez feito isso, é só eu substituir aqui na equação. Menos 10 mais 4 vezes t. Substitui o zero no lugar do s. Menos 10 mais 4 vezes t. Passa o termo negativo para o outro lado positivo. 4t é igual a 10. O que está multiplicando passa dividindo. 10 divididos por 4, que vai dar 2,5 segundos. Beleza, gente? Então, com uma informação, eu consigo descobrir a outra. Aqui eu tenho a minha reta, consigo visualizar o que está acontecendo. 2,5 segundos depois, ele vai estar passando aqui pela origem. E, gente, é isso que a gente tinha para essa semana. Sobrou alguma dúvida, gente? Perguntas, alguma coisa? Escrevam no chat aí para mim. É isso, gente. Então, fechou. Pessoal, tenham um ótimo final de semana, um bom descanso. Deem uma estudada aqui, mas não deixem de descansar. Descanso é importante, gente. Então, e eu vejo vocês novamente lá na terça-feira que vem, combinados? Beijo e abraço para vocês. Tchau, tchau.